me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês, também com quem nos acompanha pelo Facebook. Que Deus esteja presente no coração de cada um de vocês. Gostaria de ler o Salmo 33. Quem quiser abrir o Salmo número 33. Nós vamos ler do versículo 1 até o 9. Salmo de número 33, do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Eu quero convidar os irmãos a louvar a esse Deus que fez tudo por nós. A palavra do Senhor diz assim, que ele não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, para nos salvar. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, bendizer o seu nome, glorificar a Ele, que fez tudo por nós lá na cruz do Calvário. Quero convidar vocês a ficarem em pé e a louvar o nosso Deus. Lembrando que um dia Ele voltará. Ele virá com poder e glória para nos buscar. Estremecer.
convidar os irmãos nessa hora a se colocar diante do Senhor. Nós já estamos diante dele, mas colocar o teu coração diante dele. Nosso coração que muitas vezes é enganoso, diz a palavra. Nosso coração que é corrompido. Nosso coração que muitas vezes nos trai. Muitas vezes o que nós queremos fazer, não fazemos. E o que nós não queremos fazer, isso fazemos, como disse Paulo. Nós somos assim. Nossa natureza é falha. Que nós nos coloquemos diante do Senhor nessa hora. Clamemos ao Espírito Santo que nos mostre, que traga à luz o nosso coração, aquilo que nós temos errado, aquilo que nós podemos mudar. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa noite, Senhor. Colocar o nosso coração diante da Tua presença. E clamarmos, Senhor, pela luz do Teu Santo Espírito, Senhor. Que Ele venha trazer à tona todas as nossas falhas, Senhor. Até mesmo aqueles pecados que nos são ocultos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos muito pecadores, Senhor. Nós somos falhos em tudo o que nós fizemos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoe as nossas palavras, Senhor. Perdoe, Senhor, as nossas atitudes. Muitas vezes magoamos as pessoas, magoamos os nossos familiares. Perdoa-nos, Senhor. Muitas vezes nós guardamos mágoa daqueles que nos ofenderam, Senhor. Muitas vezes fomos ofendidos, mas a Tua palavra nos leva, Senhor, a perdoar. Nos ajude nessa noite, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofenderam, porque essa é a Tua vontade, Senhor. Limpa o nosso coração, transforma aquilo, Senhor, que precisa ser transformado, Senhor. Nos ajude naquelas faltas que nós sempre caímos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Mude a nossa mentalidade, Senhor. Porque o verdadeiro arrependimento é mudança de mentalidade. Nos ajude, Senhor. Mude a nossa mentalidade, renova ela, Senhor, com a Tua palavra, Deus. Limpa o nosso coração, como nós acabamos de cantar, Senhor. Abre os nossos olhos, para que nós possamos ver as maravilhas da Tua lei, Senhor. Clamamos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Trouxe seus dízimos, suas ofertas, você pode trazê-lo nessa hora, em sinal de gratidão ao Senhor. Porque amo
todos juntos o Salmo 108. Vamos lá? Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu e meu é também Manassés. Efraim, meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não saias, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Quero convidar os irmãos a fazer uma oração antes da gente sentar, em agradecimento e louvor ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite, por estarmos na tua presença, Senhor, pelo teu Santo Espírito que está no nosso meio. Engrandecemos o teu nome, Senhor. Realmente queremos te adorar na beleza da sua santidade, Senhor. Queremos realmente exaltar o teu nome, nome que está acima de todo nome, Senhor. Revela, Senhor, cada vez mais a cada um de nós através da tua palavra, Senhor. Ilumina, Senhor, os nossos olhos e o nosso entendimento, Senhor. Fale conosco, Senhor. Ministre os nossos corações. Transforme a nossa mente, Senhor, e que nós possamos realmente ter uma mentalidade transformada pela tua palavra, Deus. Clamamos a ti nessa noite e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Nosso pastor hoje está com um compromisso, ele foi ministrar em um casamento, e daí nos deixou aqui hoje. Mas graças a Deus para a vida de cada um que está aqui conosco, graças a Deus também pela vida daquele que está conosco via online, graças a Deus porque Ele nos faz reunido em torno do nome dEle e para glorificar o nome dEle. Privilégio realmente nós estarmos aqui para cultuar o nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome, o nome que tem todo o poder e toda a autoridade. E Ele tem autoridade sobre a nossa vida e por isso nós estamos aqui para adorá-lo e cultuá-lo. Amém? Celita, as crianças vão sair? Chamar as nossas crianças então para orar. Ô Juninho, você pode orar para as crianças?
Vamos orar. Obrigado. Senhor Deus de misericórdia, Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite que estamos na Tua casa, Senhor. Obrigado porque talvez por nossa vontade não estaríamos aqui, Senhor. Talvez pela nossa força, Pai, o Senhor com certeza não estaríamos aqui para adorar ao Senhor, Pai. Mas o Espírito Santo que está dentro de nós nos chama a cada dia, Pai, a servir ao Senhor, Pai. Graças te damos por isso, Pai. E nesse momento, Pai, graças te damos por essas crianças, ó Deus. Obrigado pela vida delas, ó Pai, por cada uma que está aqui hoje, Pai. Que o Senhor abençoe esse culto infantil, Pai. Que o Senhor abençoe essa aula, Pai. Que o Senhor dê graça aos professores, Pai. Que o Senhor os proteja e os livre também, Pai. E dê sabedoria a ministrar essas crianças, ó Pai. Pedimos também para aquelas crianças que não puderam comparecer hoje, Pai. Que o Senhor esteja com elas, ó Pai. Que o Senhor as guarde e dê uma semana abençoada, Pai, para todas elas. No nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós iremos ler o versículo 11, porém vou pedir para vocês deixarem a Bíblia aberta. Mateus 6,11, todos acharam? Ele diz assim, é uma sentença curta: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos repetir? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é santa, diante da Tua palavra, que é poderosa, diante da Tua palavra, Senhor, que é cheia de majestade, diante da Tua palavra que nos criou e nos formou. Nós, diante da Tua palavra, nos colocamos nesta noite, Pai, inclinando a nossa vida. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, Pai, para nos iluminar, para trazer para nós mesmo edificação e consolo. E para a glória do Teu nome, que o Teu Espírito Santo manifeste sobre nós mesmo, Senhor, a Tua palavra. A mesma que inspirou, Senhor, cada palavra escrita aqui, ela possa nos inspirar, nos ensinar, nos edificar, nos exortar, nos transformar, para vivermos uma vida, Senhor, santa, reta, irrepreensível diante de Ti. No nome de Jesus que nós oramos, e para a glória e o louvor de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos diante aqui de Mateus 6, nós pegamos uma sentença no versículo 11, que é muito conhecida, é a oração do Pai Nosso. Capítulo 6 aqui é o Sermão do Monte, em que Jesus Cristo está pregando para aquela multidão. Esse texto, ele me veio ao coração no momento em que nós estávamos aqui na nossa última vigília, em que o Fábio estava orando, já estava se encerrando, e o Fábio estava orando em prol da nossa economia, orando, clamando ao Senhor por causa da inflação, da alta do combustível, da alta dos alimentos. E quando ele orava, já finalizando, isso me intrigou um pouco a hora que ele começou a orar nesse sentido. E rapidamente veio em minha mente esse texto: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É duas coisas importantes para nós fazermos apenas uma introdução em relação àquilo que nós acabamos de ler, em relação àquilo que eu acabei de falar.
Nós estávamos aqui, juntos como igreja, orando. Esse é o primeiro destaque. Nós estávamos juntos aqui, como igreja, orando. O segundo destaque é que a palavra nos veio, e a palavra de Deus, ao qual acabamos de ler, é sobre oração. Então nós podemos entender aquilo que o Senhor tem dito para nós, já através da boca do nosso pastor, pelo Espírito, a importância que a vida cristã e a nossa vida tem da oração. Pois bem, a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda e intercede nas nossas fraquezas. Porque muitas vezes nós oramos, nós pedimos e não recebemos, diz Tiago, porque nós oramos e pedimos mal, para gastar com a nossa própria vontade, para gastar com os nossos próprios prazeres. Mas o que o texto pode nos ensinar? O que a palavra de Deus pode nos ensinar? Primeiro, ela nos ensina a orar. E é um convite para nós orarmos a palavra de Deus. Com ela aberta, nós queremos voltar um pouquinho mais para trás aqui. Começar Mateus 6, 1. Ver o que a palavra de Deus nos diz em relação à prática da vida cristã e em relação também à oração. Mateus 6,1 diz assim, Jesus Cristo pregando, recorde disso: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dar esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Do 1 ao 4, ele está falando a respeito de uma ação prática da vida cristã e a ação prática nossa. Agora, na última canção, a Silvana pediu para quem quiser trazer seus dízimos e ofertas, trouxesse aqui. Mas o Senhor Jesus está advertindo aqui aqueles que fazem algumas coisas, dão ofertas para a sua própria vanglória. Nós iremos tratar mais à frente a respeito da oferta, a respeito daquilo que o Senhor dá para conosco. Mas de 1 a 4, ele está dizendo a respeito do nosso coração, a respeito da nossa vanglória e muitas vezes fazer alguma coisa em prol de Jesus, achando a nossa justiça maior. Ele continua assim no 5. E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para ser visto dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Nós vimos aqui que a oração ela não é um espetáculo, um palco para nós não se acharmos. Ele continua assim no 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Nós precisamos ter a clareza que não é estarmos num espetáculo, falando, orando, às vistas de todos que nós seremos ouvidos. O objeto da nossa oração, para sermos ouvidos, é o Pai. A nossa oração, ela é destinada
ao Pai. Somente o Pai pode nos atender. Ele continua no 8. Não vos assemelheis, pois a eles... 7. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tens necessidades antes que lhe peçais. Então, a oração não é um mantra para ficarmos repetindo. E de Jesus vai entrar, a partir do 9, na famosa oração do Pai Nosso, nos ensinando e nos dando o fundamento da oração. E ele vai começar assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A partir do versículo 7, 8, ele vai dizer sobre a repetição. E a partir do versículo 9, ele vai nos ensinar a orar ao Pai. Mas nós destacamos aqui, quando nós começamos, o versículo 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O Salmo 139, verso 4, diz que Deus conhece a nossa necessidade, conhece aquilo que antes mesmo nós pronunciássemos as palavras, Ele já nos conhece muito bem. E a oração nesse ponto, ela não é um comunicado, uma notificação daquilo que nós precisamos para Deus. Nós não precisamos orar com o fim de notificar a Deus: ó Deus, eu preciso disso, daquilo outro. Não é um comunicado: Deus, preciso daquilo outro. A oração, porque Deus conhece todas as nossas necessidades. Deus conhece todas as nossas necessidades. Deus conhece todas as nossas necessidades. Essa semana esse texto tem falado muito ao meu coração. Tem falado muito ao nosso coração. Lá em casa, eu e a Jéssica sentamos essa semana e ficamos pensando: qual realmente é as nossas necessidades? O que de fato nós precisamos? E confesso que o nosso coração, o meu coração, ficou muito pesado, porque evidenciou o meu pecado, a minha falha. E muitas vezes coloco diante de Deus muitas necessidades, muitas coisas. Mas a palavra de Deus diz que Ele conhece as nossas necessidades. A partir do verso 8, Ele conhece, não andeis repetindo, porque Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe daquilo que precisamos. E refletindo a respeito disso, eu fiquei pensando a respeito daquele jovem que chegou para Jesus e perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: guarda os mandamentos. Provavelmente ele deve ter pensado: opa, ficou fácil. Mestre, isso eu tenho feito. Tenho guardado os mandamentos. O que mais eu preciso fazer? E Jesus, olhando para ele, diz: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. A palavra de Deus diz que esse jovem saiu triste, porque ele possuía muitos bens. E o que isso quer dizer para nós?
Muitas vezes eu me pego imaginando e orando a Deus para que as coisas deem certo para mim. Para que Deus faça segundo a minha vontade aquilo que eu tenho planejado, aquilo que eu tenho escolhido. E muitas vezes a lista de necessidades tem aumentado. Cada dia, a lista de necessidades tem aumentado. Muito mais nós aqui em Balneário Camboriú. Porque o meu coração muitas vezes acredita que aquilo que realmente eu preciso é morar em frente à praia, num grande apartamento, ter um carro melhor, uma condição financeira que me permita uma liberdade financeira e que eu possa desfrutar dos melhores restaurantes de Balneário Camboriú. O meu coração tem sido tomado por essas necessidades. Mas não que elas sejam ruins, pelo contrário. Elas podem ser boas, contanto que elas não nos roubem de adorar a Deus, contanto que elas não nos roubem o louvor e a glória para Deus. Mas eu fico olhando isso e fico pensando a respeito, de fato, das nossas necessidades e daquilo que o texto está nos colocando aqui. O pão de cada dia Ele nos dá hoje. Muitos têm conhecimento sobre a teologia da prosperidade, e como se prega um Deus ostentação, em que reúne todo o seu povo em sua mansão cheia de ouro, e vive uma vida meio Silvio Santos, jogando dinheiro, e o povo servindo a Deus por causa do dinheiro. Essa teologia, muitas vezes, é contraposta àquilo que Jesus viveu. A palavra de Deus diz que ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. E isso me mostra, muitas vezes, que aquilo que Deus projeta para mim, nem sempre é aquilo que eu procuro, nem sempre é aquilo que eu preciso. Quando olho diante das minhas necessidades e coloco elas em evidências, colocando mais coisas, eu fico pensando, e dentro dessa teologia da prosperidade, na figura do filho pródigo. Alguns conhecem a ilustração que Jesus traz a respeito do filho pródigo. O filho pródigo é o filho mais novo que chega para o pai e pede a herança para o pai. O pai assim o concede. Concede a herança e ele sai. A herança foi concedida no momento errado. Ele sai, gasta todo o dinheiro dele de uma maneira totalmente errada, no local errado, distante da casa do pai. E sem recursos, ele está lá cuidando dos porcos, e chega o momento em que ele cogita e deseja comer a comida dos porcos. Mas ele se lembra: olha, lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai comem muito bem. Vou voltar para a casa do meu pai. Penso que o convite de Deus para nós é voltarmos para a casa do pai. Porque na casa do pai tem aquilo que nós precisamos. Na casa do pai tem a fartura daquilo que nós precisamos. Filipenses 4,14 diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele supre cada uma das nossas necessidades em Cristo. Na casa do Pai, cada uma das nossas necessidades são supridas em Cristo. Isso nos leva a pensar e refletir a respeito daquilo que o texto nos traz,
O pão nosso de cada dia. E a gente faz uma pergunta: o que ele nos dá? O que o texto está respondendo para nós daquilo que ele nos dá? Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Eu me recordo quando criança, essa questão do alimento é uma questão bem delicada para mim. Quando criança, eu dei muito trabalho para o meu pai e para a minha mãe. Eu ficava bravo quando muitas vezes passava da hora de comer. E pior, muitas vezes eu ficava bravo quantas vezes o pai e a mãe não queriam comprar lanche depois do culto ou de noite. Porque eu sempre preferi mais lanche do que arroz e feijão. Daí eu e a Jéssica, quando nós nos casamos, a nossa primeira compra, eu recordo muito bem, a gente encheu o carrinho de lanche, batata, refrigerante, pizza congelada, Yakult, Danoninho. Enchemos o nosso carrinho com essas coisas. É claro que nem sempre é assim. A gente às vezes compra uma saladinha. De vez em quando a gente vai lá no Douglas. Mas muito bem. Nós estamos diante do texto do Senhor Jesus, que Ele nos diz que Ele nos dá pão nosso de cada dia. E o que nós aprendemos em relação ao pão? O que é o pão? O pão é o alimento que supre as nossas necessidades fisiológicas, aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Isso é muito interessante. Por quê? O Senhor nos criou, Ele nos formou, colocou essa necessidade dentro de nós. Os médicos dizem, né, que nós precisamos comer de 3 em 3 horas. O Senhor colocou essa nossa necessidade de nos alimentarmos. Mas também Ele nos dá o pão. Ele não só nos dá o desejo, a vontade e a necessidade do alimento, como também Ele nos dá o pão. Então o pão, o que ele representa hoje para as nossas vidas? Ele representa as nossas necessidades diárias. É claro que as nossas necessidades diárias hoje não são as mesmas do que do passado. Já parou para imaginar se não tivéssemos hoje a energia elétrica, se não tivéssemos o saneamento básico, se nós não tivéssemos água encanada, se não tivéssemos geladeira, fogão? Já imaginou? E é claro que tem muita gente que não tem isso hoje. Mas a grande maioria nossa, da população, tem esses recursos, que são as nossas necessidades básicas. E o que Ele tem para nós? Ele tem para nós aquilo que é necessário para a nossa família, dentro da nossa posição e nossa classe social. Agora, o que a palavra mais nos diz a respeito do pão? O Fábio vem pregando aqui, né, expositivamente, o livro de Êxodo, que é a saída do povo do Egito. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor providenciou para eles o maná. É o pão que desceu do céu. Todos os dias pela manhã eles tinham que ir lá, antes que o sol viesse e derretesse, colher a porção do seu maná para aquele dia. Durante 40 anos, o Senhor mandou o maná. Em algumas ocasiões, o Senhor mandou para eles também as cordonizas. Isso nos leva a um segundo ponto. Nós vemos que Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Ele tem para nós o pão nosso de cada dia. E o segundo ponto de reflexão, dentro daquilo que a gente acabou de falar a respeito dos egípcios, é saber como Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Outrora, com o Egito, saindo o povo do Egito,
O Senhor sustentou o povo de Deus, mandando o maná durante 40 anos. Imagina só, não havia lá iFood para levar o alimento para eles. Não havia padaria, mercado, transporte que levasse o alimento para eles. Mas o Senhor providenciava o pão para eles diariamente. E hoje nós não somos chamados a levantar cedo para ir lá recolher o maná. Mas mesmo assim, Deus continua nos dando o pão nosso de cada dia. Mas Ele usa outras formas para nos dar o pão nosso de cada dia. Deus usa outros meios para nos dar o pão nosso de cada dia. Ele utiliza os meios que muitas vezes nós não percebemos. Nós, muitas vezes, temos a tendência de acreditar que nós levantamos cedo para trabalhar, para conquistar aquilo que nós precisamos, e Deus não tem nada a ver com isso. Nós muitas vezes somos tentados a acreditar que é a previdência social, é a previdência privada que nos dá o pão nosso de cada dia. Ou até mesmo, o governo está sendo muito generoso e é o governo que está providenciando um auxílio emergencial para nos dar o pão nosso de cada dia. É uma grande insensatez, é uma falta de coerência nossa. Nós acharmos que com o desenvolvimento tecnológico, com aquilo que nós temos, Deus está à parte daquilo que nós precisamos. Deus está distante do nosso pão diário, distante de observar as nossas necessidades. Deus não está distante. A sua palavra continua viva sobre as nossas vidas. A palavra dele que diz, haja luz. A palavra dele que diz, cresça as folhas, cresça as árvores. A palavra de Deus que criou as variedades de árvores para o nosso sustento, ela continua ainda sendo a mesma palavra. A mesma palavra que faz brotar o trigo no campo. A mesma palavra que faz despertar o homem do campo. A mesma palavra de Deus que faz e dá a mão, com a sua mão, transporta o trigo para a indústria. O seu milagre está na indústria também, transformando esse grão numa farinha e colocando essa farinha na mão do padeiro para nos dar o pão nosso de cada dia. É o seu milagre, é a sua ação e a sua palavra que está sobre nós. É a sua provisão que é gerida também através do nosso trabalho. O seu governo é um governo justo. E ele nos chama então para orar pelo pão nosso de cada dia, rogando a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia. Não que nos venda, não que nos empreste, mas que Ele nos dê o pão nosso de cada dia. É claro que quando nós oramos a Deus, porque Jesus Cristo está nos ensinando a orar, pedindo pelo pão nosso de cada dia, não exime a nossa responsabilidade de trabalhar, não exime a nossa responsabilidade de acordar cedo, sabendo que todas essas coisas, acordar cedo, trabalhar, também está sobre a providência de Deus. A assistência que um governo pode dar está sobre a providência de Deus. Realmente a previdência privada está sobre a mão de Deus. E a mão de Deus, ela é sobre nós, ela é sobre o seu povo. O texto ele nos diz, o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Quando que Ele nos dá o pão de cada dia? Hoje. Hoje Ele nos dá o pão nosso de cada dia. E o que isso quer dizer para nós? Que a oração para o pão não é uma oração para nós suprirmos as nossas necessidades e viver uma vida
em consumismo. O pão nosso é porque Ele se preocupa conosco todos os dias. Ele sabe das nossas necessidades diárias e nos chama para viver na sua providência diária. Nos chama a viver pela fé na providência daquilo que Ele tem para nós. No deserto, quando nós acabamos de citar, quando o povo saía para recolher o alimento, a ordem do Senhor era para que eles recolhessem o quê? O necessário. Se eles recolhessem um pouco a mais, achando que amanhã não ia ter, aquilo que eles recolhiam a mais apodrecia no outro dia. Então a porção de Deus, ela é hoje para as nossas vidas. O pão nosso de cada dia é para hoje. É uma porção correta que nós precisamos. Em Provérbios 3:6 diz: Senhor, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o teu nome. Nos preocupar com o pão de amanhã é a ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Nos preocupar com o pão de cada dia é amanhã, sendo que a gente tem o hoje, é a ansiedade. Hoje, porque nós só temos hoje. Hoje, o agora e o já. Aprender a viver hoje. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver contente com muito e com pouco. Mas ele aprendeu a viver contente. Tem uma música do Paulo Baruch que chama Tua Forte Mão. Ela diz assim: se a minha alma teme o amanhã, e se o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transborda meus desertos com misericórdia. A tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem eu te ver. Nós pertencemos a ti. A forte mão do Senhor guarda os nossos dias, mesmo sem nós enxergarmos, mesmo sem nós ouvirmos. Nós sabemos que nós pertencemos a Deus, pertencemos ao Pai. E por isso nós somos chamados a viver na economia de Deus. Na economia do Senhor, o pão também é nosso. O pão também é nosso. O pão também é nosso. O pão nosso, Ele nos dá. O pão nosso, vocês estão entendendo? Nosso. 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 Eu fiquei pensando naquela viúva que diz em 2 Reis 4, ela estava apenas com uma lata de óleo na sua casa. Era a última lata de óleo que ela tinha. E a lata de óleo era o suficiente para ela fazer um bolo para ela e para os filhos dela, e não ia ter mais nada. Ela vai até o profeta. Ela vai até o profeta. O profeta fala para ela: volta e faz um bolo para mim. Volta. Pega dos teus vizinhos latas que foram suficientes. Vai com os teus vizinhos. Pega deles as latas. Ela pegou as latas, entrou na casa dela, fechou a porta e com a sua lata começou a despejar o azeite nas vasilhas que os vizinhos haviam emprestado para ela. Em todas as vasilhas. O milagre do Senhor aconteceu na vida dela.
só parou de jorrar o azeite na vasilha quando acabou as vasilhas. Todo nosso, do Pai Nosso, Ele é o Pai Nosso, e é o pão nosso. Se relaciona com a nossa comunidade, se relaciona com a Igreja de Cristo. Cito para vocês outro texto da palavra de Deus, o milagre de Deus, nas mãos de Jesus, através da multiplicação dos pães e peixes, registrado em João 6. Jesus estava pregando para a multidão. Após o seu sermão, ele olhou para Felipe e perguntou para Felipe: Felipe, vamos alimentar esse povo. Temos pão? Vamos alimentar esse povo. Felipe olhou para o Senhor. O lugar que nós estamos aqui não tem. E olha só, Senhor, o dinheiro que nós possuímos aqui também não vai dar conta de alimentar toda essa multidão. Então André, ouvindo, chega para Jesus e diz: olha, Senhor, tem um rapazinho aqui. Esse irmãozinho ouviu a pregação, ouviu do teu evangelho, ouviu daquilo que o Senhor ensinou. Ele tem aqui uns pãezinhos, uns peixinhos. Mas, Senhor, o que será esse pãozinho, esse peixinho perante toda essa multidão? O Senhor Jesus pegou os pães, deu graças, partiu e repartiu por toda aquela multidão. Eles foram alimentados, saciados. Sobraram 12 cestos pelo milagre do Senhor Jesus Cristo, transformando pão, ampliando a capacidade do pão daquele rapazinho, multiplicando os pães. O André Biller diz que o Evangelho atribui a delicada missão de fazer circular entre os crentes de condições desfavorecidas os bens que Deus reparte diversamente para a utilidade comum. Ele faz circular dentro da comunidade aquilo que é necessário para os irmãos que têm menos, para os irmãos que têm mais necessidades. N.T. White, ele faz uma grande consideração. Se nós orarmos a Deus em prol do pão nosso e não levarmos em consideração que tem muitos irmãos padecendo, nós erramos. Mas nós somos chamados a orar a Deus. Porque quando nós oramos a Deus pelo pão nosso, nós também se tornamos o nosso para as outras pessoas. Também se tornamos uma resposta de Deus para as outras pessoas. Eu fiquei pensando quantas vezes nós passamos despercebido por essa sentença. Quantas vezes eu passei despercebido, ou quantas vezes eu orei na minha mesa, agradecendo ao Deus pelo pão que eu tinha, sem imaginar o terceiro, trazendo apenas a minha necessidade. Eu fiquei pensando com isso naquela oração daí do fariseu, que a palavra de Deus diz em Lucas 18, de 9 a 4, que ele orava de si para si. Ó Senhor, eu não sou como esse publicano, eu não sou como essa pessoa, eu não sou como ciclano. Quantas vezes eu orei dessa forma? A palavra de Deus diz também em Atos 2, 42 a 47, a respeito daqueles que se convertiam, a respeito daqueles que ouviam o Evangelho de Jesus Cristo, que todos eles estavam permanecendo na doutrina, na comunhão dos apóstolos
e no partir do pão e nas orações. E todos que estavam crendo juntos, eles tinham tudo em comum. E Paulo diz aos Coríntios, nos exortando, para que quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Será que nós estamos nos alimentando para a glória de Deus? O salmista diz, no Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que o justo não mendiga o pão? Porque o pão ele é nosso. O Pai é nosso. E o Pai não nos desampara. O Pai não nos deixa só. O Pai está conosco, nos providenciando o pão. Para nós caminharmos para o fim, o que nós precisamos considerar a respeito dessa sentença, a respeito daquilo que o Senhor está nos ensinando e a respeito do pão nosso de cada dia? Eu penso que, primeiramente, a gente tem que reavaliar os nossos apetites, reavaliar as nossas necessidades, reavaliar aquilo que realmente precisamos. É claro que nós precisamos entender e saber que os dias são maus. A própria palavra de Deus diz isso. Nós também precisamos entender que, de fato, a inflação está alta. Desde o Plano Real surgiu para conter a inflação. Vocês mais vividos prevenciaram isso. Ele surgiu para isso. Mas desde 94 até 2021, ele teve uma alta de 525% a inflação nossa, de 94 a 2021. 525%. Nós precisamos considerar isso. Nós precisamos considerar que há muitos que nada têm. Mas nós precisamos também orar pelas necessidades. Orar ao nosso Pai, pelo nosso país, pelo nosso povo. Orar por tudo aquilo que envolve a nossa economia. Esse é o convite que Ele nos faz para orarmos. Nós precisamos considerar a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é boas novas. Jesus Cristo nasceu na cidade de Davi, chamada Belém, que significa casa do pão. Jesus Cristo nasceu para as nossas vidas. E Ele nos chama para comer dele, para viver dele. Porque a verdade é que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lá no deserto, o povo comeu o pão e morreu. O nosso chamado ele não é simplesmente para o pão, mas para nos alimentarmos de Jesus Cristo. A nossa igreja, o chamado para a nossa igreja, é nos alimentarmos de Jesus Cristo, porque Ele é o pão que nos dá vida, Ele é o pão que nos alimenta para nós, para a vida interna. Durante 40 anos, o povo foi alimentado com o maná, até o momento que entraram na terra prometida. Cessou o maná de cair. Essa é a verdade. Deus é o nosso, deu para nós o pão vivo que desceu do céu. Deu para nós Jesus Cristo, para nós nos alimentarmos dele, nos saciarmos nele. E Ele nos chama, não para viver segundo o ciclo deste mundo, mas para nos vivermos segundo o reino dos céus, que já está entre nós. O reino dos céus já está entre nós. Antes da queda, Adão e Eva não viviam somente para suas necessidades, mas eles viviam por outros propósitos. Eles viviam em comunhão com Deus intimamente. E a palavra de Deus nos diz, no Salmo 81, nos chamando a ouvir a voz dele, a obedecer. O salmista diz assim:
Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto abateria os seus inimigos e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. E aqui a sentença: eu o sustentaria com um trigo mais fino. E a conclusão do verso é aquilo que nos falta. Contentaria-os com o mel que escorre da rocha. Contentaríamos. Muitas vezes nós temos o pão, mas nós não temos o contentamento. Nós falávamos aqui hoje de manhã a respeito disso. Nós não temos a gratidão e a alegria daquilo que o Senhor fez. Então, o chamado de Jesus Cristo para nós, hoje, é para orarmos, pedir a Ele, não somente o pão que nos alimenta, mas também pedir a Ele o pão do céu, o pão que nos dá vida. Hoje somos chamados a entregar a nossa vida para Ele. Hoje somos chamados a viver uma vida devota para Ele, uma vida entregue, satisfeita nele. Hoje somos chamados a comer e beber de Jesus Cristo, a participar do seu corpo. Hoje, e é aquilo que a palavra de Deus nos trouxe, nós somos chamados a depender do Pai. O texto ele está apresentando o Pai para nós. Jesus Cristo veio apresentar o Pai para nós. E o Pai cuida de nós. O Pai zela de nós. Ele não nos deixa só. O Espírito de Deus está sobre nós. Ele nos habilita a viver uma vida com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Uma vida para a glória de Deus. Uma vida satisfeita nele. Uma vida reorganizada nele. Se, como diz o salmista, a tua vida tem sido em plantos de alimento, venha Jesus Cristo. Ele satisfaz por completo as nossas necessidades. O Senhor nos chama a vivermos o reino de Deus. Aqui no capítulo 6, mais para o finalzinho do capítulo 6, Jesus vai dizer, o que é a vida? A vida é mais do que o alimento que nós comemos. A vida ela é mais do que a roupa que vestimos. Porque a vida, a nossa vida, é para ser vivida nele, para a sua glória. Para ser vivida contente e entregue nele, para desfrutar cada vez mais dele, no presente tempo. Sabendo que todas as nossas necessidades estão alocadas nele. Tudo aquilo que nós precisamos estão alocadas no Pai, que conhece, que nos formou e nos chamou, e que não se esquece de nós, que não nos deixa sozinho, que não nos deixa desamparado. Mas tanto é porque Ele nos deu Jesus Cristo, tanto é que Ele nos deu o Teu Espírito, para testificarmos que somos seus filhos e nós pertencemos a Ele. E somos chamados também a olhar para Canaã celeste, a olhar a mesa que Ele prepara para nós, para desfrutarmos intimamente, face a face com Ele, cearmos e nos alimentarmos com Ele. E o convite de Deus, por intermédio da Sua palavra, por aquilo que Ele nos dá, que é o pão nosso, é para que nós busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. Busquemos ao Pai em primeiro lugar, sabendo que estas coisas, as coisas que nós precisamos, as nossas necessidades básicas, aquilo que nós colocamos diante de Deus, ela também é provida por Ele, para a sua glória e para o seu louvor. Que assim possamos viver essa vida, nos alimentando do nosso Pai, desejosos pelo nosso Pai, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Realmente nossas necessidades
estejam diante dele. Possamos confessar realmente o nosso pecado, que muitas vezes nós andamos ansiosos. Eu ando ansioso muitas vezes, angustiado. Mas nós possamos olhar para Jesus Cristo e nos alimentar do pão que dá vida para nós. Só Ele tem um pão que nos dá vida. Vamos orar. Pai, ó Pai nosso, Tu que és santo, Tu estás entre nós, que a Tua palavra nos garante isso, que Tu és o Deus conosco, o Emanuel, e não nos desampara. Tu nos ajunta, Senhor, diante da Tua palavra, e o Senhor nos alimenta com a Tua palavra. O Senhor nos alimenta também com a provisão diária, com o sustento. Nós muitas vezes pecamos, erramos o alvo, erramos o objetivo, erramos, Senhor, os propósitos. Muitas vezes colocamos a nossa vida acima, os nossos interesses acima, Senhor, daquilo que Tu tens para nós. Mas rogamos que o Senhor nos ajude a reorientar, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude a reorientar, Senhor, as nossas vidas. E possamos descansar, Senhor, seguros, confiantes naquilo que o Senhor dá para nós, que é o pão de cada dia. Aquilo que o Senhor concedeu também por meio de Jesus Cristo para nós. O Senhor nos concedeu uma vida contigo. Que isso seja para nós motivo de paz, motivo de gratidão, motivo de adoração, motivo de louvor, motivo de culto mesmo a Ti. Senhor, afasta de nós tudo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti. Todo mal, Senhor, no nome de Jesus. Toda tentação, Pai, no nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, de toda tentação. Mas que venha o Teu reino, Senhor, a Tua justiça. Pai, nós oramos também, Senhor, em favor de tantas pessoas necessitadas, Senhor, neste momento. Que o Senhor levante, Senhor, a nossa vida. Que o Senhor levante, Senhor, a nossa igreja. Senhor, tantos países, Senhor, em guerra civil. Afeganistão, Senhor, sofrendo, Senhor, nesse instante. Quantas pessoas, Senhor, lá naquele país estão necessitadas, Senhor, de um pão. Quantas pessoas estão necessitadas, Senhor, de uma providência. Quantas pessoas estão necessitadas, Senhor, da Tua intervenção. Nós oramos ao nosso Pai para que haja, Senhor, na vida daqueles afegãos. Senhor, também o Haiti sofrendo com esses terremotos. Quantos irmãos, Senhor, que perderam, Senhor, seus familiares. Quantos irmãos que perderam suas casas. Quantos irmãos que estão, Senhor, desabrigados. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, sê com eles. Visita, Senhor, a vida deles. Ó Pai, visita também, Senhor, a nossa nação, o Brasil. No nome de Jesus. Pai, tenha misericórdia do nosso povo. Quantas pessoas estão desempregadas. Quantas pessoas estão precisando, Senhor, nesse instante, ser visitado pelo Senhor, ser alimentado pelo Senhor. No nome de Jesus, Pai, alimenta-os, visita-os e transforme, Senhor, o nosso coração que é tão duro. Transforme o nosso coração, Senhor. Nós possamos ser, Senhor, inclinados para Te servir, Senhor. Para servir o nosso país, para servir, Senhor, a nossa comunidade, para servir, Senhor, a nossa cidade, para servirmos uns aos outros, no temor e no amor de Jesus Cristo, na gratidão daquilo que o Senhor fez para nós, Senhor, celebrando a Ti, Pai. Que tudo que nós possamos ter seja para a Tua glória, para, Senhor, a manifestação do Teu reino, para o louvor, Senhor, da Tua graça, e para que a Tua justiça, Senhor, seja anunciada, pregada. Nós cremos que Tu és um Deus soberano, nós cremos que Tu és um Deus poderoso, e nós cremos que o Senhor não mudou, e que o Senhor não muda, e que o Senhor não falha. Que o Senhor nos visite, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Nos visite, Senhor, com a Tua palavra, nos alimentando,
sabendo que precisamos do Teu alimento, precisamos da Tua palavra, precisamos de Jesus Cristo, que é fonte de vida para nós. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nós vamos orar, nós vamos cantar, perdão, e depois vou pedir para o pai vir para citar o versículo para nós finalizarmos. Amém? Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
compartilhei com alguns irmãos que eu, mais cedo ontem, tive um sonho que eu estava pregando lá em Londrina, individual, para alguns conhecidos, amigos. E eu pregava com muita intensidade. E era um verso da palavra de Deus. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. E eu falava isso com muita ênfase, né? Com muita eloquência, muita graça de Deus. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Está em Timóteo 6,8, né? Muitas vezes a gente quer o pão, não de cada dia, mas o pão da semana, do mês, do ano, da década. Na nossa cobiça nós queremos acumular. Mas isso não agrada o Senhor. Isso não é de Deus. A vontade de Deus é que a gente fica orando diariamente pelo pão. Entendeu? É todo dia, né? Essa é a dependência dele. Amém? Então vamos declarar lá, confessar a doxologia. 1, 2, 3. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, a fidelidade daquele que dá o pão de cada dia, a comunhão, a presença do doce Espírito, seja com o meu irmão que está online, seja com os seus familiares, seja com os meus irmãos aqui presentes, os seus filhos e netos. E nós dizemos? Amém, amém. Amém. Boa semana, Senhor abençoe. Em nome de Jesus.